amados, boa noite a todos vocês do canal Último Dias, boa noite a você que está chegando agora. Hoje nós temos aí a 16ª parte do livro de Paulo, um livro muito importante, onde nós vimos que Paulo, lá no início, na parte 1, ele é convidado pelos anjos a subir ao terceiro céu. E a partir dali do terceiro céu, o Paulo, ele então lhe é mostrado toda a situação que acontece com os mortos. Quando a alma sai do corpo e passa desse plano terreno para o plano após a vida, né? Após a morte. Acabou de morrer, já vai para outro plano. E Paulo assistiu vários episódios de pessoas boas, pessoas ruins, pessoas que fizeram coisas erradas e não se arrependeu, pessoas que fizeram coisas erradas e se arrependeu, pessoas que após a morte reconheceu na verdade ali, elas reconheceram que eram pecadoras. Paulo foi levado a ver a residência das almas, para onde elas vão, de acordo com os seus feitos bons, viu a residência para onde vão as almas das pessoas que fizeram coisas ruins, de acordo com os seus pecados. E nação, existe pecado grande, existe pecado pequeno, existe pecado de vários tipos, os pecados diferenciam do outro. Os pecados não são iguais, nem para Yahweh, nem para nós. Tanto que vai ter um julgamento, e cada um será julgado de acordo com o que ela cometeu, de acordo com o que ela fez. Tudo vai ser jogado na balança. Então, nenhum pecado é igual ao outro, como nenhuma coisa boa é igual a outra coisa boa. Cada um tem uma maneira de lidar com tudo que ela tem, com todas as informações. E isso, eu estou aqui com um cabelinho pretinho, ó, minha barba está ficando preta de novo, ó. Legal. Então, cada pessoa ela tem um tipo de relacionamento, de vida que ela vai tendo aí. Então, isso é muito importante e a gente vai estar aí fazendo com vocês hoje a 16ª parte do livro de Paulo. E Paulo, no último episódio, que foi o capítulo, foi a parte 15 que nós passamos ontem para vocês, Paulo chorou muito, Paulo ficou muito preocupado, porque ele começou a ver o sofrimento de várias almas que não se arrependiam, que elas não conseguiam de maneira nenhuma, né, nação, observar ali o que elas estavam fazendo. Então, se você tem o seu PDF do Apocalipse de Paulo, se você tem o livro físico, ou se você tem um livro em PDF, você poderá estar abrindo aí a partir do parágrafo 44. Caso você não tenha, então você poderá estar entrando no nosso site canalultimosdias.com.br e ali então você vai poder baixar na nossa aba de PDFs o Apocalipse de Paulo e poder acompanhar conosco. E caso você não consiga nem fazer isso onde você esteja, não tem problema nenhum, porque nós vamos estar passando na tela do teu celular ou do teu smartphone, da tua Smart TV, do teu tablet, do teu computador, também a passagem para que você não perca nenhum momento de tudo aquilo que nós estamos aqui passando e descrevendo para você. Então, daria um tempinho para você buscar aí o seu PDF, Apocalipse de Paulo. Para quem tem um livro, no volume 2, tá? E para quem tem um PDF, aí no parágrafo 44, que é o mesmo parágrafo de quem tem um livro físico, vão para cima e vão fazer essa live aí juntos e vai ser muito forte, tá bom? Vamos lá, nação, para cima, vamos ver. Vamos então ver aqui, gente, porque ontem o negócio foi osso, né? Paulo começa a ver as pessoas ali chorando, as pessoas tristes, as almas todas apavoradas por elas estarem passando por situações difíceis nas suas residências após a morte.
e o sofrimento ele vai acabar, porque Paulo agora vai ver as últimas situações das almas, mas hoje tem coisas boas também para a gente aí, né, nessa tomada aí de decisão de Paulo, começar a perceber o quanto que era triste uma pessoa morrer sem ela aceitar Yahushua, sem ela aceitar o nome do Salvador, sem ela aceitar o próprio Salvador. E o pior de todos aqui, nação, foi aquele momento em que pessoas estavam sofrendo lá numa residência de tortura de alma, porque ela desprezou a morte do Salvador, ela não acreditou que ele ressuscitou, ela não acreditou nem no nome dele. E nós temos que ter muito cuidado com esse movimento que está se formando no mundo todo, que é de dizerem que o Salvador não morreu por nós. Eles estão dizendo que o Salvador não morreu pelos nossos pecados, não morreu no madeiro, e isso é a última sacada que nós chamamos aí na Bíblia de apostasia dos últimos dias. As pessoas se apostatariam da promessa, se apostatariam da fé, elas não teriam certeza, porque fé é certeza. Elas não teriam certeza daquilo que elas um dia acreditaram. E muitas pessoas, por causa das adversidades da vida, elas estão sucumbindo ao que Terron está criando através do sistema, estão deixando de acreditar em tão grande salvação da morte do Salvador no madeiro, e elas então estão partindo para uma outra promessa, porque Terron fez promessa também, Samael, ele fez promessa também, não foi só Yahweh que fez promessa. Você tem que analisar qual é a promessa que você se encontra e qual é a promessa que muito desse sistema anda pregando para as pessoas. A Bíblia diz que ainda que desça um anjo da terra e pregue uma outra promessa, que a Bíblia chama de evangelho, ele seja maldito. E nós temos que ficar muito ligados, nação, porque o dia de hoje as pessoas vão estar extremamente frias, sem nenhum temor, sem nenhuma reverência em relação ao nosso Salvador Yahushua. Obrigado, Maria da Guia Belamiro, que está participando com a gente aí, ajudando nós no nosso chat. Obrigado. Obrigado também a todos os colaboradores que se dispôs a estar aí ajudando a gente, indo no banco, enfrentando fila. Tem gente que enfrentou até chuva para poder depositar, para ajudar o canal. Eu tenho certeza que a Yahushua vai multiplicar essa tua força de vontade, com certeza, por esse carinho que vocês estão tendo por esse trabalho. E aqui, o Paulo, ele então vai continuar vendo algumas coisas. Vamos ver qual foi uma das coisas que Paulo continuou vendo? Vamos lá. Então olhei e vi que os céus se moviam como uma árvore, quando é agitada por um forte vento. Em seguida vi os 24 anciãos e os 4 seres viventes que adoravam a Yahweh diante do seu trono. Então vi o altar, e o véu e o trono. E eis que todos se regozijavam, e o cheiro de um bom senso subia do altar. Ouvi uma forte voz que dizia: que razões tendes vós para louvar, ó anjos ministradores? Ao que eles responderam: nós cantamos porque havemos visto a grande bondade de Yahweh para com a humanidade. E veja que os anjos eles estão felizes porque Yahweh, nação, eu vou contar uma coisa para vocês aqui agora, que eu tenho certeza que você vai ficar assim perplexo. Nós aprendemos no sistema que a pessoa que morre, para muitos líderes de religião, essas pessoas não têm salvação. Não é verdade? Mas a bondade de Yahweh é tão grande que muitas almas que mereciam padecer no inferno, Yahweh ainda vai ter misericórdia dessas almas. E a salvação, ela vai se estender também após a morte. Eu não estou falando do juízo final, nem 1000 anos. Estou dizendo antes dos 1000 anos, antes do juízo final. Yahweh ainda
tenta encontrar um pouquinho do pedaço dele naquela alma. E ele analisa aquela alma que errou tanto na vida, mas ele analisa todas as intenções dela, se em algum momento ela já teve desejo de se arrepender, se em algum momento ela se esforçou, se em algum momento ela teve uma luzinha lá dentro que queria muito que ela saísse daquela vida errada, que levou ela até muitas vezes a morrer. E os anjos começaram a louvar, porque eles viram que a bondade de Yarro com a alma não era só enquanto a alma estava no seu corpo, mas Yarro, quando viu a alma ali de frente a frente, Yarro, ele é tão apaixonado, ele ama tanto o ser humano, que tudo que Yarro puder fazer, mesmo após a morte, para que essa pessoa não vá para o suplício, ele vai fazer. E os anjos, enxergando essa bondade em Yarro, eles ficaram tão felizes que eles louvavam, eles cantavam. E Paulo estava lhe perguntando: poxa, por que vocês estão louvando tanto o Criador? Por que vocês estão louvando tanto, cantando? Né? E aí os anjos dizem: nós estamos louvando, né, por causa da misericórdia que Yarro tem pelas pessoas. Isso é muito forte, né, nação? E depois disso, está dizendo ali, ó, e depois disso, vi que o filho de Yarro descia desde o céu, tendo um diadema sobre a sua cabeça. Aconteceu que, quando aqueles que estavam nos lugares de tormentos viram-no, eis que clamaram: tem misericórdia de nós, filho de Yarro Altíssimo, tu que tens dado repouso ao que habita no céu, fazei o mesmo por nós, pois bastou que víssemos a tua glória, e já um pouco de alívio se nos foi dado. Então veja bem, nação, aquelas pessoas que estavam lá no sofrimento, já estavam lá dentro elas já tinham sido levadas para aquele lugar. Quando elas vêem a luz de Yarro, elas clamam, aquela alma diz: ô meu Pai, só em te ver já houve um alívio para nossas almas. Olha o reconhecimento que aquelas almas estavam tendo depois delas ter sido julgadas, já para estar ali naquela residência. Então muita coisa vai acontecer na morte, nação, que esses líderes religiosos, eles nem imaginam, eles não têm capacidade para passar isso para o povo. O amor que Yarro vai ter por uma alma que já está condenada pelos homens, e condenada muitas vezes pelos próprios anjos que estão levando essas almas para os seus lugares definidos. E mesmo assim, Yarro, ele olha para aquela alma e fica buscando nela um pouquinho de luz. E basta apenas um pinguinho de luz para que Yarro tire essas pessoas de dentro do suplício. Então diz ali, ó, e uma voz então saiu desde o trono do filho de Yarro, a qual dizia: quais foram as tuas obras, para que me venhas implorar por alívio? Olha só o que é a Rúshua, ali é a Rúshua, né? Olha o que a Rúshua pergunta. Você já reparou que quem está lá em cima não é nem Yarro, quem está lá em cima é a Rúshua, porque Yarro está aqui embaixo com a gente. É uma boa notícia. E a Rúshua pergunta para aquelas almas que estão no sofrimento. Ele diz: quais foram as suas obras, para que me venhas implorar por alívio? Meu sangue derramei por amor de vós, mas nem assim vos arrependestes. Por amor de vós recebi uma coroa de espinhos sobre a cabeça. Foi por vós que suportei os bofetões na face, e nem isso foi suficiente para convencê-vos dos vossos pecados. Foi levantado sobre o madeiro, e quando tive sede, vinagre me destes em vez de água, e como se não bastasse, fui perfurado do lado por uma lança. Por amor do meu nome foram assassinados os meus servos, os profetas e justos. Mas em todas essas coisas eu dava oportunidade de arrepender-vos. Mas vós não o aceitaste. Portanto, desde agora, por amor de Miguel,
que é o anjo do meu pacto, e também dos anjos que estão com ele, nem como por amor ao amado Paulo, a qual não pretendo entristecer, e por amor aos seus irmãos que estão no mundo, por amor aos seus filhos, visto que guardam os meus mandamentos, e até mesmo pela minha grande bondade, eu prometo a vós, que estáis sendo punido, que darei um dia e uma noite de repouso para sempre. Aleluia, né? Gente, eu estava vendo uma coisa aqui interessante. Minha russa falou para aquela alma que já estava morta, destinada, disse para ela, olha, por amor aos seus familiares que estão lá em cima dele, e que estão me seguindo, por amor aos seus filhos que me amam, eu vou dar para vocês um dia e uma noite de repouso para sempre, porque no repouso de árvore de noite, isso não passa. Isso quer dizer o seguinte, Yahweh, ele simplesmente, ele foi lá e tirou essas pessoas da onde elas já estavam condenadas. Ao invés de elas se encherem de raiva, de ódio e xingar o nosso Salvador, né, nação? Em vez de elas xingar o nosso Salvador, gente, eu não estou com fundo alto aqui não, gente. Tá alto o fundo aí para vocês, tem certeza? O som tá baixo? Eu não acredito, gente, que o som tá baixo. Tava tão bom. E o fundo tá desligado. O que é isso? O que está acontecendo? Eu não estou com o fundo aqui ligado. Não tô, tá aqui, ó, minha mesa está desligada. Ele está programado só para poder aparecer só quando eu preciso. Não, nação, nação. Não tem música aqui não, nação. Calma aí. O que está acontecendo? Agora vocês me assustaram. Agora eu fiquei assustado. Eu fiquei assustado agora com vocês, nação. Tem música alta aqui. Porque eu estou com minha caixa de som ligada. Bom, não sei. Tá, e a minha voz para vocês? A minha voz como é que tá? Como é que tá a minha voz para vocês? A minha voz tá legal? Tá bom? É porque... Tá, beleza. Vocês entenderam tudo que foi falado? Show. Estão dizendo que o som tá baixo. Estão dizendo que o som tá baixo. Tá baixo o som? Não estou entendendo agora vocês me deixaram preocupado, hein? A aula está dizendo que o som está baixo, a médica branca está dizendo que está muito bom, está ótimo para a Gilcélia, está bom para a Maria, a voz está muito boa, está muito bom, está ótimo, bom. Cadê a Áurea aí? Áurea, como é que está o teu aí? Deixa eu ver a Áurea. Eu estou preocupado, eu quero saber se o da Áurea ali, o problema é o... Deixa eu ver aqui... Gente, o fundo, ele só aumenta quando eu paro de falar. Depois, ele só aumenta quando eu paro de falar. Tá, nação? O fundo, ele não é eu que abaixo não, gente. Ele já é programado para abaixar e aumentar, tá bom? Isso aqui é um estúdio mesmo. Né? Por isso que eu estou preocupado aí, tá bom? Tá legal? Beleza? Então, tá baixo para a Alda. Mas, Alda, eu acho que é só para você que tá baixo, Alda. Você vai ter que ver no teu aparelho, porque a grande maioria está dizendo que está legal. Então a Alda vai ter que ver no aparelho dela aí se o problema é no aparelho, porque se ela estiver baixo, tem que estar baixo para todos. Tá, vamos ver aí. Tá show? Então vamos lá. Então, o que estava acontecendo ali, ó? Nação, muito importante a gente entender aqui, ó. Tá dizendo ali, ó, por amor do meu nome foram assassinados os meus servos, os profetas e justos,
Mas em todas essas coisas eu dava oportunidade de arrepender-vos, mas vós não o aceitaste. Portanto, desde agora, por amor de Miguel, que é o anjo do meu pacto, e também dos anjos que estão com ele, nem como por amor ao amado Paulo, a qual não pretendo entristecer, e por amor aos seus irmãos que estão no mundo, por amor aos seus filhos, visto que guardam os meus mandamentos, e até mesmo pela minha grande bondade, eu prometo a vós que estáis sendo punidos, que daria um dia e uma noite de repouso para sempre. Nação, isso é muito lindo. Isso é muito forte, nação. Olha que coisa maravilhosa. Essas almas, elas acabaram de morrer, de sair dos seus corpos. Elas já tinham sido jogadas pelos anjos para os seus lugares as suas residências. Já estavam lá sofrendo. E a Ruxa aparece, essas almas já prontas para sofrer para sempre. Elas veem a Ruxa, clama pelo nome dele, suplica a Yahushua, e a Ruxa diz, por amor aos seus familiares, que estão me honrando em vida, seus familiares que ainda não morreram, estão lá em cima, lá me honrando lá embaixo, por amor a eles que me amam, eu vou dar um alívio para vocês. Então, para você que já perdeu um familiar, você que já perdeu alguém na sua vida, não fica triste não. Você pode aliviar a alma de um familiar teu quando você alegra ao seu Salvador. Por isso que a Ruxa disse para aquele carcereiro, creia no Senhor Yahushua, e será salvo tu e a tua casa. Eu ficava me perguntando, como que essa casa vai ser salva? E as pessoas que já morreram? Porque os pastores do sistema, eles dizem que depois que morreu, acabou, já era. Os próprios pastores determinam como juízes que a alma do seu marido, que era espírita, que a alma da sua filha, que talvez era prostituta, de um filho seu que era da boca de fumo, que se drogava, já está tudo no inferno para eles. Mas só que a Yahushua, ele não leva em conta somente aquela pessoa que fez o mal, mas ela leva em conta a dor do seu familiar que a ele serve. E por causa de você andar na linha com Yahushua aqui na terra, até o destino do teu familiar que merecia o suplício pode ser mudado ainda agora. Se você não desistir, se você permanecer firme, se você não olhar nem para a direita nem para a esquerda com o que estão falando por aí, mas se você olhar para frente e você for sentido ao alvo que está te aguardando, se você acreditar no nome dele, acreditar em Yahushua, não abandoná-lo, acreditar que ele morreu por você no madeiro, acreditar que a promessa ele cumpriu para Adão e Eva e vai cumprir para a posteridade. Então, se você crê em Yahushua, ele está garantindo que a sua família vai ser salva. Aí alguém pode dizer assim, mas se vai ser salvo o familiar só porque a pessoa está com Yahushua, então não vai ter ninguém condenado. E se eu te der uma notícia, que terão gente condenada sim, que vão ser lançados no lago de fogo, mas o número vai ser muito menor do que você imagina. Mas a Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Lê direitinho lá. Essa passagem não está dizendo para a salvação geral. Não é para esse evento que a Ruxa está dizendo. Você pode ser chamado para poder levar a promessa, mas não vai levar porque não foi escolhido para levar. Não quer dizer que você não vai ser salvo. Se você ler direitinho essa passagem, muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Isso não é referente à salvação da alma para a eternidade, mas é referente à missão que tem que ser feita aqui na terra em vida. Por isso que ele diz, muitos serão chamados. Muitos não foram chamados para fazer esse trabalho que o canal Último Dia está fazendo. O Edson Subhistória foi escolhido. De repente você foi chamado para fazer um trabalho no Facebook, que o Edson Subhistória não foi escolhido. De repente você foi chamado para fazer um trabalho, para poder
né, incrementar o Instagram, o seu Twitter, que o Edson Silva História não foi escolhido. De repente eu sou muito bom em fazer vídeo, sou péssimo em trabalhar com redes sociais. Então, se você voltar lá e ler essa passagem, que os líderes do sistema evangélico deturparam para te entristecer, para você ficar com medo e não sair do sistema religioso, pensando que eles são a cobertura de vocês, isso aí não procede de forma nenhuma. Então, se você for pegar direitinho e analisar essa passagem, muitos serão chamados e poucos serão escolhidos, é para levar a promessa, para fazer essa obra, assim como ele chamou muitos povos, mas foi escolhido somente a 12 tribos. Isso não quer dizer que só 12 tribos vão ser salvos. Você compreende? É a mesma coisa 144 mil. Muitos estão sendo chamados para fazer parte dos 144 mil, mas é só 144 mil que vão ser escolhidos de todos esses chamados que ele está fazendo. Mas também não quer dizer que se você não for um dos 144 mil, você não vai ser salvo, que você vai para o limbo, que você vai para o suplício eterno. Negativo. Tudo que a Escritura está falando é em termos de que acontece na vida temporal. Talvez muitos foram chamados para fazer esse trabalho que nós estamos fazendo aqui no YouTube. E alegremente eu me sinto feliz e grato porque a Ruxa escolheu o Edson Silva História para fazer esse trabalho aqui. Mas isso não me coloca jamais melhor do que você. Isso não me coloca jamais maior do que você. Porque eu posso estar fazendo isso aqui agora para a Ruxa, ele me escolheu no meio de tantos que foram chamados, mas de repente amanhã eu posso pisar na bola. De repente amanhã eu posso pirar meu cabeção e começar a achar que a Ruxa morreu no madeiro. Eu posso começar a pensar que ele não existe. Eu posso começar a falar até as coisas boas, mas começar a praticar um monte de coisa errada por trás de vocês. Então, o fato de você ser chamado é para você dar sequência ao que outros estavam fazendo e no meio do caminho ou morreram, ou já deixaram esse plano e teve que continuar. Não é verdade? Olha o Gustavo Barroso. O Gustavo Barroso, ele já morreu. Mas deixou uma literatura, deixou uma obra da história do Brasil impecável, com 6 volumes, que o Edson Silva História e outras pessoas maravilhosas estão espalhando através dos seus modelos de trabalho. Eu estou espalhando no YouTube, outros espalham pelo Facebook, outros espalham pelo WhatsApp, outros espalham dando seus folhetos, conversando com pessoas, porque cada um trabalha diferente da outra. Então, cada um é chamado, mas nem todo mundo é escolhido para fazer o que você está fazendo, o que eu estou fazendo, o que o outro está fazendo, porque é disso que a aula está falando e não tem nada a ver com salvação da eternidade. Muitos foram chamados para ser salvos, mas poucos serão escolhidos para viver eternamente. Isso não procede. O soco que Arro vai dar no terror é que ele quer levar... Eu vou te fazer uma pergunta. Qual foi o desejo de terror de Lúcifer, de Samael lá em cima? O desejo de Samael era arrastar somente a terça parte dos anjos ou arrastar todos os anjos contra o Criador? Se você já leu o livro A Origem do Universo, eu vou te fazer essa pergunta. O desejo do anjo foi só arrastar a terça parte dos anjos? Você já leu que o desejo de Samael não era só a terça parte, mas era todos os anjos, e muitos já estavam com Samael e no meio do caminho desistiram e se arrependeram e voltaram para o Salvador? Então veja, o desejo de Samael era arrastar todos os anjos para a perdição. E a mesma coisa ele pensa hoje, que ele vai arrastar todas as pessoas, uma multidão, e vai ficar só um pouquinho salvo com Yahweh. Quem falou isso para você está mentindo, para poder você ficar com muito medo e depender do sistema. Porque Yahweh, ele não vai pesar só o pecado que você fez, mas a intenção, a sua força de vontade de parar, como você se esforçou para não continuar, mesmo que você caiu, mas você foi lá e se esforçou, você tinha na sua mente uma verdade aqui dentro que não tem como você enganar o Criador. E a vai dizer, pô, essa pessoa aí estava no vício, ela nunca parou, nunca conseguiu deixar o vício.
mas eu consigo ver dentro dela como que ela lutou contra o corpo dela para não fazer menção desse vício que ela estava sendo escrava, e assim como outros pecados, né, só vício. E isso os líderes da igreja evangélica, do sistema católico, do espiritismo, do judaísmo não conseguem entender. Então aquelas almas que já estavam mortas, fora dos seus corpos mortos, elas começaram a clamar em Arruxa, e Arruxa começou a falar com elas: olha, era para vocês estar aí comendo o pão que o diabo amassou. Mas por causa de familiares de vocês, que estão lá em cima nesse momento, me clamando, orando, entrando no secreto, falando com meu pai, fazendo a minha vontade, eu vou tirar vocês desse sofrimento. Vocês não vão ter galardão, vocês não vão ter posição no meu reino, mas eu vou fazer vocês estarem lá, né? Como quem diz assim, nem que seja para vocês lavar chão, lavar prato, estou dando um exemplo, tá, pessoal? Mas vocês vão estar aliviados desse sofrimento. Que maravilha você poder morrer um dia, e quando você estiver no reino dos céus, você já vai estar feliz em ver Arruxa, e Arruxa entregando teu familiar, que muita gente jogou no inferno, ali como um alívio eterno. Ele não vai ter o galardão que você vai ter, os presentes que você vai ter, porque desprezou tudo isso. Mas por causa de você, ele pode sim tirar um familiar teu lá de dentro do sofrimento, ainda em alma, e trazer ele para o alívio. Por isso que os padres, eles não erram tanto, eles só mentem no yin-yang, quando eles falam aí da indulgência, né? Só que a indulgência ela existe, mas não da maneira que a Igreja Católica prega. Que você tem que botar uma moeda no filactério ali, é aquela moeda que você colocou, né? Obrigado, Alessandro, tá? Por ajudar a gente aí no nosso superchat. Obrigado, querido. Então, aquela moeda que você coloca na Igreja Católica, porque a alma vai ter um alívio, isso acontece mesmo, os padres não estão errados, mas na maneira que os padres fazem está errado, porque os padres sabem dessa verdade, mas estão colocando essa honra, essa glória para a Igreja Católica. E isso é levado muito a sério lá dentro. Então, muito yin-yang estão hoje, né, servindo de base de sustento para essas religiões. Realmente existe um alívio para as almas que estão sofrendo. Por exemplo, muito familiar teu poderia estar na posição dessas pessoas, sofrendo e gritando de dor. E por causa de você, e a Arruxa se penalizou delas, tirou elas de lá e deu um alívio a elas. Olha que coisa linda. Por isso que você pode hoje, você que perdeu um familiar, mas não siga a Arruxa só por causa do teu familiar sair do sofrimento, não. Siga a Arruxa porque você o ama de verdade. Siga a Arruxa porque você quer ele de verdade, não porque você quer somente que o teu familiar pare de sofrer lá embaixo, porque senão aí vai ser um problema sério. Mas fique feliz porque a possibilidade de muitos familiares teus que era para estar sofrendo após a morte, a história está sendo outra. Eles podem ter encontrado um alívio por causa da sua entrega ainda em vida para esse Arruxa maravilhoso. Vocês vejam só que coisa linda, né, nação? E diz o texto aqui, ó: a estas palavras, todos eles ergueram a voz de uma só vez e disseram: nós te louvamos, ó filhos de Arro, porquanto nos promete... Olha bem o que eles falaram, ó. A esta palavra todos eles ergueram a voz. Todos eles quem? As almas dos familiares que estavam sofrendo depois que morreram. A estas palavras todos eles ergueram a voz de uma só vez e disseram: nós te louvamos, ó filhos de Arro. Obrigado, Rubens Gomes, obrigado por ajudar. Porquanto nos prometeste dar um dia e uma noite sem tormentos, e sabemos que para nós este único dia de descanso há de ser melhor do que todos os dias de nossas vidas, pois se de antemão houvéssemos reconhecido que existe um lugar onde os pecadores são atormentados, de certo que teríamos evitado todas as más obras do mundo. Mas agora também entendemos que necessidade teríamos de vir ao mundo. Olha só,
o que essas almas que estavam sofrendo, elas acabaram de reconhecer. Elas acabaram de reconhecer, nação, que elas poderiam ter aceitado Yahushua na primeira vez que elas ouviram e fazer a vontade dele, amando Yahushua, amando o seu próximo, bem dizendo que vos maldizem, coisa que é difícil da gente fazer. A dificuldade que nós temos de falar bem de quem nos trata mal é muito grande. Eu sei que não é fácil. A gente tem que ter uma terapia muito grande mesmo para nós, né, não falarmos mal daqueles que falam mal da gente. Isso é uma terapia, isso é um treinamento que nós temos que fazer a toda hora, a todo momento. Porque já imaginou as pessoas metendo pau na gente, falando mal da gente por trás? Todas as pessoas veem, elas falam mal da gente para essas pessoas. E você acha que é fácil a gente não falar mal também dessas pessoas que nos odeiam? É muito difícil. Mas se a gente conseguir isso, se a gente conseguir quebrar esse paradigma e a gente não falar mal dessas pessoas, não jogar no pessoal, a gente pode até falar do que elas fizeram. Ah, fulano fez assim comigo, ela me fez muito mal, mas eu ainda acredito que ela vai vencer, que ela vai deixar isso de lado. Eu ainda acredito que ela vai ver que eu sou uma pessoa boa para ela, que eu não sou uma pessoa tão ruim assim. Eu ainda acredito que ela vai vir, ela vai se desculpar, vai pedir perdão. Eu acredito muito. Quando você começa a falar nesse sentido, nação, eu digo uma coisa para vocês. Há uma festa no céu. Porque a Yahushua começa a ver uma mudança em nós. Se você for capaz de ter misericórdia, se você for capaz de ter, sabe, pena, misericórdia de uma pessoa, você também vai ter misericórdia na sua morte. E não só você, mas muitos familiares, porque você muitas vezes não desejar o mal para quem te quer mal, é uma das maiores virtudes que nós temos que aprender ainda com Yahushua nessa vida temporal. Não é verdade? Isso é muito forte, nação. E diz o texto ali, ó, porquanto agora que o nosso orgulho foi quebrado, podemos compreender quão mal obrávamos quando abríamos a boca contra o nosso próximo. De novo, hein, gente? Olha que lindo. Luciano Rodrigues, obrigado aí, amado, por estar participando com a gente no Superchat. Obrigado, querido. Olha que legal, nação, ó. Olha que essas almas que acabou de serem tiradas do sofrimento, o que elas estão falando para Yahushua lá em cima. Elas estão dizendo assim, ó, porquanto agora que o nosso orgulho foi quebrado, podemos compreender quão mal obrávamos quando abríamos a boca contra o nosso próximo. Agora, angústias e lágrimas e estes vermes, olha os demônios aí de novo, que você tem que fazer o jejum, porque essa caixa de demônio aqui, ó, só sai com jejum e oração, falamos isso muito, isso está sendo citado em todo o livro, e esses vermes que estão sobre nós, os quais nos tormentam, havendo eles dito essas coisas, os anjos maus e aqueles que estavam encarregados pelas punições ficaram furiosos e disseram: até quando chorareis e lamentareis? Não haverá misericórdia para vós, porquanto não se fará misericórdia àqueles que não foram misericordiosos. Mas agora vós recebeste esse grande favor, descansar do suplício por um dia e uma noite, porquanto assim vos faz o Senhor por amor de Paulo. Olha que coisa! Os demônios, os anjos maus começaram a se lamentar e disseram assim: pô, cara, vocês deram muita sorte. É por causa de Paulo que está sofrendo, está chorando, está vendo vocês sofrer, que ele fez esse favor por vocês. Os próprios anjos maus que levaram aquelas pessoas para sofrer, vendo aquelas pessoas saírem da mão deles, eles reconhecem que aquelas pessoas só saíram da mão do sofrimento preparado para aqueles anjos maus, porque Yahushua viu Paulo sofrendo e também um familiar que estava lá em cima, que estão lá embaixo, né, na terra, fazendo a vontade dele. Aqui no parágrafo 45 está dizendo o seguinte: passadas essas coisas, um anjo me falou: viste todas essas coisas?
E eu respondi: sim, Senhor. E me disse ele: então segue-me, e eu te levarei ao paraíso, para que os santos que ali estão te possam ver, pois estão desejosos de te ver, e eis que já estão prontos para se encontrar contigo, pois que com grande exultação te guardam. Olha só, nação, que maravilha! Agora acabou o sofrimento, agora Paulo já viu todo o sofrimento, e agora os anjos querem levar Paulo lá no paraíso. E lá no paraíso, todos que estão lá querem conhecer Paulo. Assim como quando você morrer com Yahushua, todos que estão no paraíso vão querer conhecer você. E vão querer saber quem é essa mulher, quem é esse Edinho, esse Edson Silva História, quem é essa Soraya, quem é esse Rubem, quem é esse Samuel, quem é esse Pedro Guilherme, quem é esse Paulo Henrique, não é verdade? Quem é essa Ana Cláudia, que estão chegando aqui com esse brilho na alma. Eles vão querer saber quem são essas pessoas que morreram, que deixaram o corpo morto, lá na pedra de mármore fria, no velório de uma capela, dentro de um caixão, e essa alma está entrando aqui agora na recâmara da morte com essa luz. As almas vão saber que está chegando gente nova, e que aquela pessoa que chegou nova já chegou iluminando tudo. Um pedacinho de Yahushua, quando aquela alma morreu, foi com ela. E esse pedacinho de Yahushua é a lanterna que vai iluminar toda a escuridão na morte que você tiver. Isso é muito legal. Nação, isso não tem preço. Que coisa linda! Agora eles vão levar Paulo lá no paraíso. Lá no paraíso. E o que Paulo vai ver lá? Então diz o texto, ó: foi impelido pelo Espírito que eu seguia, o anjo, e ele me arrebatou ao paraíso. Quer dizer, Paulo agora está saindo das residências de sofrimento, que ele viu aquelas almas sofrer, e agora ele está sendo levado para o paraíso. Vamos ver o que acontece. E em lá chegando, me disse: este é o paraíso onde Adão e sua esposa pecaram. Paulo foi levado para onde Adão pecou com a Eva. Assim entrei no paraíso e vi a nascente das águas. Ali, o anjo acessou para mim e disse: estás vendo essas águas? Esse é o rio Pison, o qual circunda toda a terra de Avelar. E esse outro é o Gion, o qual contorna as terras do Egito e da Etiópia. O terceiro rio é o Tigre, que corta a terra da Síria. E o outro rio é o Eufrates, cujas águas banham as terras da Mesopotâmia. Seguindo adiante, vi uma árvore cujas raízes se banhavam no leito de um rio. E eis que daquela fonte fluíam as águas que formavam os 4 grandes rios. O espírito de Arro repousava sobre aquela árvore. E acontecia que, soprando o espírito, eis que as águas jorravam da fonte. Então eu disse: Senhor, é essa árvore que faz com que jorrem as águas da fonte? E ele me respondeu: não necessariamente. Acontece que no princípio, antes de existir o céu e a terra, já o espírito de Arro repousava sobre esta fonte de águas, mais uma vez que pelo mandamento de Arro vieram a existir todas essas coisas. O espírito veio repousar sobre essa árvore. Portanto, todas as vezes que o espírito dá o seu sopro, as águas jorram da árvore. Que maravilha, nação! Preste atenção nisso aqui. Tu viu o que ele falou? Nação, sabe aqueles 4 rios que ele acabou de falar ali para Paulo? Ele falou ali do rio Pison. Lembra que ele falou lá para Paulo dos rios? O rio Pison, o rio Avelar, o rio Gion, o rio Tigre. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tu lembra que ele falou ali que a vida está nessas águas? Esses rios, eles só existem no mundo por causa do paraíso que estava aqui, que Adão e Eva pecou. Quando Yahweh tirou
paraíso com a árvore da vida, ele tirou o paraíso com a árvore da vida, mas ele não tirou as águas que essa árvore pertence. A água que sai na torneira da tua casa, que você toma banho no teu chuveiro, ela tem um pedacinho do corpo, dizemos assim, entre aspas, corpo, ela tem um pedacinho da essência de Yahweh. Por isso que o mundo não consegue acabar com a água. Eles podem poluir a água. Você já reparou que os rios, eles não poluem? Quanto mais eles tentam poluir o rio, a água limpa nunca acaba. Porque a fonte dessa água é Yahweh. A água ela é formada da árvore que Yahweh repousou a sua eternidade. Quando você pega um copo de água e bebe ele, você está bebendo um pedacinho de Yahweh na tua vida. Por isso que as indústrias fizeram os refrigerantes, fizeram essas bebidas industrializadas, para que você não tenha vontade de beber água. E por isso que entrou a doença no mundo. A doença entrou por causa das bebidas que substituíram a água, que Yahweh repousou ali um pedaço da sua eternidade. Porque se você pode ver, tem gente que até se gaba, né? Ah, eu não bebo água, eu sou muito difícil beber água, porque ela bebe as bebidas industrializadas, que Terron, né, colocando na imaginação das pessoas, fizeram a gente achar que um refrigerante, que um suco, que uma cerveja, eles vão fazer a mesma coisa que uma água faz. Isso tudo nós vivemos e revivemos, e NPS cheio, hospitais cheios, as clínicas cheias de pessoas doentes, enfermas, é caroço aqui, é um câncer, é um tumor, é um mioma, é um tumor na cabeça, é um AVC, é um princípio de câncer. Quer dizer, tudo isso veio dessa falsa água que o sistema deu, saborizada, para a gente poder achar gostoso. Mas olha só, toda a água que está no rio, no mundo, ela emanou dessa árvore. E quando Yahweh tirou o paraíso com a árvore, ele tirou o paraíso, mas para que o homem não morresse, ele deixou a água. Água essa, que ainda que o sistema suje os seus rios, mas ela é altamente renovável, tanto que não para de chegar água limpa e pura na tua casa. Você veja, mesmo eles contaminando os rios, mas a água, ela mesmo assim, ela destrói toda a poluição, toda. Eles tentaram sujar o mar do Rio de Janeiro. Você vê hoje que a Baía da Guanabara ela é suja, mas com toda essa sujeira da Baía da Guanabara, essa água não consegue se espalhar pelo oceano imenso do mundo, porque a mão de Yahweh está ali. Por isso que Yahweh já falou, eu sou a água da vida. Aquele que bebe dessa água não tem mais sede. Mas ele não desprezou a água física, porque eu vou te dar só um recadinho para você. A água física, ela não acaba. Se tem uma coisa dessa terra, porque tem um novo céu e nova terra. Se tem uma coisa dessa velha terra, que ela vai ser transportada para a nova terra, é o rio que você bebe a tua água. E você vai poder chegar na nova terra e dizer, poxa, cara, tem muita coisa nova nessa nova terra, mas essa água aqui é a mesma da velha terra, porque essa água, ela vem da fonte da água da vida. A mesma água que serve a nós nessa vida temporal, ela vai ser a mesma que você vai beber na nova terra. Isso é muito forte e é algo lindo, que você não tem noção o quanto que Yahweh, ele quer que a gente abra nossa mente e venhamos ser eternamente gratos por tudo isso que ele está fazendo. Não é verdade, nação? Que coisa maravilhosa, como Yahweh, ele é maravilhoso, como Yahweh, ele é gratificante. E ele me respondeu, não necessariamente acontece que no princípio, antes de existir o céu e a terra, já o Espírito de Yahweh repousava sobre essas fontes de águas. Olha só, a água é uma coisa, gente, que não vai precisar ser feita nova, não. Essa água que está da tua torneira, ela é o único mineral no universo que não vai precisar Yahweh fazer novos céus, nova terra e novas águas. Não vai ser preciso.
Somente o mar não vai existir, mas os rios continuarão lá no novo céu, na nova terra. Isso é maravilhoso, né, nação? Dizendo isso, ele tomou a minha mão e me levou para ver a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha só, aquela árvore que Adão e Eva comeu. E me falou, essa é a árvore pela qual a morte foi introduzida no mundo? Porque Adão, havendo recebido e comido do fruto que a sua mulher lhe deu, permitiu que entrasse no mundo a morte. Depois disso, ele me mostrou outra árvore, a qual estava no meio do paraíso, e disse-me, esta é a árvore da vida. Estando eu ainda admirando aquela árvore, vi uma virgem que vinha ao longe e 200 anjos que cantavam diante dela. Perguntei ao anjo, quem é esta que vem em tão grande glória? E ele me respondeu, esta é a Virgem Maria, mãe do Senhor. E havendo ela se aproximado de mim, eis que me cumprimentou e disse, Paulo, amado de Arro e dos anjos e dos homens, eu te saúdo. Muitos santos têm implorado a meu filho Yahushua, que também é meu Senhor, para que no corpo possam vir aqui, e assim possam te ver antes do teu regresso ao mundo. Quer dizer, a Maria está dizendo, olha, antes de você voltar ao mundo de novo, Paulo, eu fiquei sabendo de você. E está dizendo aqui, ó, mas o Senhor lhes tem dito, esperai e sede pacientes, porque só mais um pouquinho de tempo e podereis vê-lo, pois estarás convosco para sempre. Quer dizer, a Yahushua vai estar conosco para sempre. E eles novamente levantaram a voz em coro e disseram, não nos entristeçais, porquanto muito desejamos vê-lo enquanto ainda está na carne, pois tem te glorificado grandemente com suas obras sobre o mundo, de modo que todas as vezes que os santos são trazidos para este lugar, e lhes perguntamos, quem vos ensinou o caminho do céu? E eles prontamente responderam, houve um homem chamado Paulo, o qual nos proclamou a Yahushua, e nós cremos. Por causa do poder e do testemunho de sua palavra, muitos têm entrado para o reino. Eu te pergunto, quantas pessoas estão entrando no reino pelas suas palavras? Quantas pessoas? Eu vou ser um pouco mais inciso com você. E vou me incluir também no meio, porque eu preciso me incluir. Quantas pessoas, com as nossas palavras, nós temos conseguido mostrá-las o verdadeiro caminho? Porque pessoas estão batendo na gente. Pessoas para falar mal de você não falta. Pessoas para te ver você destruída são muitas. Mas assim como em Yahushua teve muitos que gritaram, sacrifica-o, mate-o, mesmo assim, ele preferiu não fazer justiça, mas dizer, Pai, perdoa porque não sabe o que fazem, e prosseguir com a sua missão. Eu te pergunto, o que é mais forte hoje para você nesse momento? Você fazer a missão de levar a promessa a muita gente, através da sua mudança de comportamento, atitude, ações, ou é mais importante o que as pessoas estão falando de você por trás? Eu vou deixar essa pergunta aqui agora para você. O que é mais importante? Você gastar a tua energia para se defender e atacar aqueles que estão quase te matando? Ou você virar as costas para essas pessoas e deixar que estaca em pedra e continuar seguindo em frente para o alvo? Porque o prêmio que você tem para alcançar na frente como vencedor será muito maior do que você perder sua energia para tentar se justificar. Você já parou para analisar? Eu já. E foi lendo esse livro de Paulo de novo, mas junto com vocês, é que eu comecei a perceber que nós não somos nada nesse planeta. Esse corpo que carrega a alma é tão frágil que nós amanhecermos vivo é um dos maiores milagres que nós já vimos nesse planeta. Porque nós somos carne pura.
um acidente que você tiver, um tiro, uma facada que você toma, bateu com a cabeça mais forte, ou nós já estamos fadados a ir para o hospital ou ir para o cemitério? E eu te faço uma pergunta. Nesse pouco tempo de vida que Yahweh nos deu nessa vida temporal, vale a pena nós jogarmos uma pedra em todo o nosso passado, tanto de coisas boas e ruins, e começar do zero agora, não importa quantos anos você tem. Você pode estar aqui vendo essa live, você pode ter 80, 90 anos de idade. Tu está vivo ainda, está respirando, então você ainda tem a oportunidade, quem sabe até no último dia da tua vida, que você nem sabe que pode ser hoje ou amanhã, você conseguir virar toda uma história após morte. Porque tudo que você faz hoje não repercute só na vida temporal. Ela também repercute na sua alma após a morte. Você já imaginou? Olha só. E eles novamente levantaram a voz em coro. Eles quem? As almas que estavam sofrendo, que receberam oportunidades. Perdão. As pessoas que estavam no paraíso. Essa aqui já é outra história. As pessoas que estavam no paraíso novamente levantaram a voz em coro e disseram: não nos entristeças, porquanto muito desejamos vê-lo, enquanto ainda estás na carne, pois tem te glorificado grandemente com suas obras sobre o mundo, de modo que todas as vezes que os santos são trazidos para esse lugar, e lhes perguntamos: quem vos ensinou o caminho do céu? E eles prontamente responderam: houve um homem chamado Paulo, o qual nos proclamou a Cristo, e nós o cremos. Por causa do poder e do testemunho de sua palavra, muitos têm entrado para o reino. Muitos, não é pouco, viu, pastores? Viu, padres? Muitos, não é pouco, não é pouquinho. Ah, mas muitos são chamados e poucos são escolhidos. Lembra que nós falamos lá atrás? Que muitos são chamados e poucos são escolhidos não é para o reino, mas é para fazer a missão dele aqui na terra. Porque se fosse assim, aqui embaixo não estaria de nenhuma forma escrito muitos têm entrado, mas estaria escrito poucos têm entrado. Mas aqui está dizendo, contrariando que os líderes têm usado essa palavra errada, né? Muitos são chamados e poucos são escolhidos para fazer a obra dele de levar a promessa. Agora, na salvação, muitos têm entrado para o reino. Isso é muito forte. Nação, se tem uma coisa que me alegra, são essas novidades de vida que ficou muito tempo longe da gente. Portanto, Paulo, grande é o número de santos que vem após mim, e estão desejosos de te conhecer. Porém, eu afirmo que vim na frente a encontrar os que fizeram a vontade do meu Filho, o Senhor Yahushua. Eu saio a recebê-los para que não compareçam como estranhos diante do Senhor e assim sejam recebidos em paz. Depois da morte, nação, quando você morrer, que você pensar que tudo acabou, é onde você vai começar a ver a própria vida dentro da morte, te convidando para retornar um dia a essa terra que você viveu, para viver 1000 anos nessa terra que você faleceu, e depois dos 1000 anos você entrar para a nova terra. Você quer coisa mais maravilhosa do que isso? Você quer coisa mais bonita do que isso? Estando ela ainda a falar, Maria, mãe de Yahushua, a falar, eu vi se aproximarem 3 homens muito vistosos, se pareciam com Cristo, com Melquisedeque, né? Com formas radiosas e anjos que os rodeavam. E ao vê-los, eu disse: quem são eles, Senhor? Ao que ele me disse: tu não os reconhece, Paulo? E eu respondi: não, Senhor. Ele então me falou: esses são os pais do povo, esses são Abraão, Isaque, Jacó. E aconteceu que, se aproximando eles de mim, eis que me cumprimentaram e disseram: saudações, Paulo, amado de Yahweh e dos homens. Bendito és, pois suportastes a violência do mundo por amor de Yahushua.
Coisa linda você, já pensou você chegar lá em cima e você ver Abraão, Isaac e Jacó. Não é verdade? Nossa. Muito forte, nação. É lindo, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Abraão me disse: esse é o meu filho Isaque, e o outro é o muito amado Jacó. Nós também havemos conhecido ao Senhor e o seguimos. Bem-aventurado é todo aquele que crê na sua palavra, para que possam ter direito à herança de Arro, por meio das boas obras e da renúncia, e da santidade, e da humildade, e do amor, e da bondade, e da reta justiça em Arro. Nós também havemos nos devotado ao Iarro, ao qual tu pregas, e como atestado está, nós também serviremos aos santos que creem no Salvador, como os pais que servem aos seus filhos. Olha o que o Abraão está dizendo para Paulo. Ele está dizendo ali que eles também só estão ali porque eles acreditaram no Yahushua que você e eu cremos. Ou seja, se você acreditar no Yahushua que Abraão creu, no Yahweh que Abraão creu, não só Paulo, não só Abraão, Isaac e Jacó vai estar após a morte ali, naquela festa dentro da morte, mas você também. E isso não tem dinheiro que compra. Nenhum dinheiro, nenhuma indulgência, nenhuma oferta compra esse momento após a morte, que quando você morrer pensou que tudo se acabou, você vai ver a verdadeira vida te esperando dentro da própria morte, que não pôde te segurar por causa da vida que te espera ali dentro. Imagina, se a alma chora, eu tenho certeza que ela vai ter que levar não só uma vida de luz para a morte, mas um lenço para enxugar toda a lágrima, de tanta alegria, que quando a pessoa morre, ela pensa que morreu e acabou, e é o fim, aquele gosto amargo da morte, quando a alma sai do corpo, e ela entra num labirinto onde vai cair numa desgraça eterna, ela acaba encontrando o próprio Yahushua. Ela acaba encontrando a própria felicidade. Vocês viram aí, nação? É muito lindo, né? É muito lindo. Nossa, gente, é de arrepiar. Enquanto eles estavam a falar, eu vi outros 12 que vinham com grande honra, e ao vê-los, eu falei: e estes quem são? Assim ele me respondeu: estes são os patriarcas. Eles então pararam diante de mim e me cumprimentaram, dizendo: saudações, Pedro, tu que és amado de Arro e dos homens. O Senhor nos deu a alegria de vermos quanto tu ainda estás no corpo, e antes de retomares o mundo de onde vieste. E cada um deles veio segundo a ordem, foram pronunciando os seus nomes, desde Rúben até Benjamim. Por fim, José me falou: eu sou aquele que foi vendido, e afirmo que apesar de todo o mal que os meus irmãos fizeram contra mim, eu me guardei de lhes retribuir com o mal. Bendito é aquele que por amor ao Senhor padece injúria e perseguições e as suporta, pois quando deixar o mundo, o Senhor o recompensará imensamente. Maravilha, nação! Que maravilha! Que maravilha! Uau! Bendito é aquele que por amor de Yahushua sofre injúrias e perseguições e as suporta. Pois quando deixar o mundo,
o Senhor recompensará imensamente. Nação, enquanto você estiver vivo nessa vida temporal, sempre vai existir pessoas para te injuriar, para te perseguir, para te caluniar, para falar mal de você, para deixar você bem chateado, bem enfesado, como diz aí os YouTube, para deixar você bem pistola, a ponto de você pegar um revólver, uma faca, ou partir para cima e quebrar tudo. Vai existir essas pessoas até o final da tua vida. Agora, o número de vezes que você suportar essas pessoas vai determinar também a luz de maravilhas que quando você sair desse corpo você vai ver, caso você venha morrer hoje, amanhã ou quem sabe o dia. Essa informação, ela foi tirada da religião. A religião cristã, judaica, islâmica ou de qualquer outro ismo, eles não sabem lidar com esse tipo de informação. Por isso que eles têm que pregar em cima do palanque, que eles chamam de altar, um outro discurso, pegando uma passagem das Escrituras e modificando-a para te prender dentro do aprisco pelo qual eles dizem ser pastores, padres, rabinos. E eu vou continuar fazendo a pergunta. E eu quero que você poste aqui embaixo nos comentários. Se alguém aparecer falando de mim, de você, do teu familiar, xingando teu pai, xingando a tua mãe, e aparecer alguém te dando uma oportunidade para suportar essas pessoas, e você vai ganhar um grande prêmio quando a alma sair do corpo, o que vai ser mais valioso para você? Você tentar lavar a sua alma diante das pessoas que estão tentando te sujar aqui, ou você mesmo sujo por essas pessoas alcançar a veste branca na tua morte? Eu sou o Edson Silva História. Que a terra faça caminhar o teu corpo. Que a água lave a sua alma de esperança. Que o ar sopre leve e suavemente sobre o teu rosto. E até que nós saiamos desse plano, que a rocha te carregue nas palmas de suas mãos. Um abraço e até a próxima live. Tamo juntos. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that she'll take it into her side. Pedimos também aqui rapidamente a nação que nós venhamos estar em constante oração pelo irmão Denis Ferraz, que esteve ontem no hospital, foi diagnosticado e os médicos falaram que o Denis está com sintoma de coronavírus, mas ele está com pneumonia. E o Denis ainda está muito ruim, está muito debilitado, está à base de medicamento. E eu quero agradecer muito a nação por ontem ter feito uma corrente de oração no secreto pelo irmão Denis,
que é uma pessoa maravilhosa e que já provou bastante esse carinho que ele tem pela gente, assim como muitos outros irmãos que eu tenho falado aqui também, mas nesse momento é um caso de enfermidade, é um caso que a gente tem que pedir muito no secreto para que o Denis, que é um homem forte, tem sempre ajudado pessoas aí, ele possa se levantar, mais forte ainda, e fazer coisas maravilhosas que talvez ele nunca sonhou em fazer na tua vida. Denis Ferraz, a nação está com você e que você se recupere o mais rápido possível, para que nós possamos estar juntos numa grande festa onde a nação tem amado esse casal maravilhoso que tem chegado e tem se entrado nessa comunhão com todos nós. Que o Denis Ferraz ele melhore e que nos dê boa notícia, né? Me dê um presente de aniversário amanhã, Denis. Liga para mim e diga, já estou de pé, já estou melhor, já estou comendo, já estou mais firme, né? Porque amanhã Edinho faz 51 anos e eu estou muito feliz com o Yarro por esses 51 anos de idade, mas aqui com essa saúde que Yarro também há de me amparar. Não sabemos que hora que a gente pode ter uma doença também, não podemos cantar vitória também, porque eu tenho saúde, nada vai me acontecer. Não é bem assim não. De repente, do nada, acontece alguma coisa, a gente tem que estar pronto sempre. Mas eu agradeço muito por 51 anos eu poder ter todos vocês perto de mim. Já tive também no hospital, já tive também muito mal, já quase fiz uma operação. Ninguém está livre disso, nação. Nunca diga que você é tão forte a ponto de você nunca ficar doente. Eu vejo muita gente falando isso. Mas eu tenho muita saúde, nunca vou ficar doente, nunca vou ficar enfermo. Não, nação, nunca pense dessa forma. Tá bom? A gente tem que ter toda a visão de que assim como acontece com um, acontece com qualquer um. E o Denis, ele é esse irmão que nesse momento está passando por essa situação, mas ele com certeza, através da oração de todos vocês, o Denis vai sair dessa sim, em nome de Arrucha. Ok? E é um enteado também do irmãozinho, que eu esqueci o nome dele aqui, que ele pediu, a enteada que se separou do marido e também está passando uma dificuldade bem difícil nessa área sentimental, que a gente possa pedir também para a enteada do irmão. Eu não me lembro o nome dele que passou ali, vai estar no comentário. E vamos pedir, vamos orar um pelos outros, nação. Vamos entrar no secreto e orar um pelos outros para que todos nós estejamos fortes com o nosso amado Arrucha. E nessa noite eu quero pedir muito a Yarro para que eles sempre conduzam vocês nesse caminho maravilhoso. Tamo juntos e até a próxima live. E para cima, nação. Valeu. Valeu.